Depois de termos conhecido o método de efeitos especiais de Georges Méliès, vamos finalmente dar continuidade à história do cinema mundial. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no primeiro vídeo dessa série que as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. E se você não é inscrito no canal, vou repetir, sua chance é agora. Com tantas invenções e modificações, em 1906 nós temos dois marcos importantíssimos no cinema mundial. Primeiro, que Humorous Faces of a Funny Face, de James Stuart Blackton, foi o primeiro filme de animação da história. Logo em seguida, reconhecido como Patrimônio Cultural pela Unesco, nós temos o que seria o primeiro longa-metragem da história, The Story of Kelly Gang, do australiano Charles Tate. Originalmente o filme tinha em torno de 70 minutos, infelizmente só existem alguns pequenos fragmentos preservados até hoje. Este nome aqui, russo, que eu me recuso a pronunciar, também foi um cara que marcou fortemente a história do cinema quando ele apresentou um filme com bonecos animados e deu origem ao que hoje nós conhecemos como stop motion. O mais interessante é como ele descobriu essa técnica. Ele queria filmar insetos, mas a iluminação acabava matando os insetos, então ele percebeu que com uma movimentação estratégica ele podia criar uma falsa realidade. Até o começo do século XX, como o cinema ainda era uma invenção muito moderna, era mais uma coisa de curiosidade, os filmes eram exibidos em palcos de variedade, casas de óperas e teatros comuns. Em 1902, o Teatro Elétrico de Thomas Telly foi o primeiro teatro a ser exclusivamente voltado para o cinema. Seu ambiente era bem familiar e dedicado um pouco à classe média. Imediatamente, pequenos teatros surgiram por toda a parte, esses jamais voltados para classes baixas e imigrantes. Eles tinham muito barulho, era bem desconfortável, mas uma gama de filmes que atingia todas as idades e gêneros. Em 1914, eis que surge a primeira grande sala de exibição. The Mark Strand Theatre foi um palácio com capacidade para quase 3.000 pessoas e foi projetado por o que pode se chamar do primeiro arquiteto de cinemas, Thomas Lamb. Com o aumento do número de produções, o cinema deixou de ser simplesmente uma curiosidade, simplesmente uma nova invenção e começou a ganhar formas artísticas. Um grande nome responsável pela construção de uma linguagem cinematográfica foi David Wark Griffith. Mas aqui vale dizer que absolutamente nada do que ele utilizou em seus filmes foi inventado ou inserido no cinema por ele. Ele simplesmente percebeu o poder de cada coisa diante de uma narrativa. Como, por exemplo, ele percebeu que enquadramentos podiam influenciar e muito na contação de histórias. Close-ups podiam dar mais intensidade às emoções e uma montagem mais acelerada podia provocar maior tensão ao espectador. A prioridade agora é contar uma história da forma mais emocionante possível. Mas se a gente fala de Griffith, não dá para esquecer que O Nascimento de uma Nação foi o seu filme mais icônico e também seu filme mais polêmico, já que ele apresentou a Ku Klux Klan como heróis de um filme em plena Guerra Civil Americana. Voltando um pouco para as questões técnicas, os filmes no século XIX eram basicamente mudos. Eles eram acompanhados por músicos que estavam dentro dos teatros tocando ao vivo para dar uma ambientação melhor à história. Eis que em 1927 surge o primeiro filme falado da história, O Cantor de Jazz. O filme ainda não era inteiramente falado porque existia uma série de empecilhos técnicos que dificultavam a realização disso. Por exemplo, o Vitafone, o sistema utilizado para inserir o som no cinema, precisava ser sincronizado com a projeção. Segundo, que não existiam gravadores portáteis na época, então nada de cenas externas faladas. E terceiro, que as salas de cinema ainda precisavam ser adaptadas na questão da acústica para que você pudesse realmente ouvir o filme. Vários diretores não se adaptaram à mudança, foram muito resistentes à colocação do som nos filmes e acabaram saindo do cenário. Muitos atores, por sua vez, também perderam espaço por conta de vozes não muito agradáveis ou sotaques muito marcados. Mas aqueles que ficaram foram responsáveis por uma nova linguagem cinematográfica que já tomava conta das produções da época. A partir daqui, o cinema tomou um novo rumo. E ao invés de falar de novas invenções e modernidades que são criadas até os dias de hoje, eu quero falar dos movimentos cinematográficos que foram surgindo para cada época, para cada país e para cada momento cultural. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!